Se você tem sua Bíblia hoje, abra comigo, por favor, no livro de Apocalipse. Apocalipse 13, 12. Jesus está dizendo o seguinte, é uma declaração estranha, e depois de tentarmos aqui explicar para você, venha perder um pouco da estranheza. Ele diz: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Do que ele estava falando? O que ele queria dizer? A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu nome, e também o meu novo nome. E quem tem ouvidos, versículo 13, ouça que o Espírito diz para as igrejas: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. E quero usar como tópico, pregando por alguns minutos hoje, colunas no templo de Deus. É o que eu quero ser, é o que você quer ser, e é o que você pode ser, mas somente em Jesus. O conteúdo dessa mensagem, agora, é meio estranho dizer isso aqui, mas acho que você pode entender ainda mais depois. Mas o conteúdo dessa mensagem mudou minha vida. Mudou por completo, há 20 e tantos anos atrás. Eu oro para que venha afetar sua vida hoje, quando Deus me ajuda. Colunas no templo de Deus. Pai, enquanto ministramos, dependemos totalmente do Senhor, buscamos somente exemplificar, edificar, glorificar a Jesus Cristo. O Senhor nunca vai se gloriar em algo que venha da carne. Nos ajude a nos esconder atrás da cruz, nos ajude a diminuir para que o Senhor cresça, nos ajude a não violentar Tua palavra. Eu peço no santo nome de Jesus, enquanto nós compartilhamos Tua palavra, que o Senhor venha ungir o coração dessas pessoas para que elas possam ouvir e receber, e Satanás não venha roubar. Eu peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Jesus está dando o seu sermão para a igreja através de João, o revelador. Isso na ilha de Patmos. E a igreja da Filadélfia, ele disse essas palavras que certamente se aplica para nós aqui hoje também. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. E quero que você pense no começo sobre a palavra farei coluna. Como está escrito aqui, não quer dizer que ele vai forçar, ou vai forçar através de um esforço totalitário, mas a palavra quer dizer esculpir, moldar e formar, desenhar. Pelo menos como está no texto: a quem vencer eu moldarei em uma coluna no templo do meu Deus. Como se fosse uma escultura, até que ele se torne uma coluna no templo do meu Deus. Vou fazer um design nele para que ele se torne uma coluna no templo do meu Deus. É o que ele quis dizer aqui. Agora me escute. A mancha na igreja de hoje é pessoas que são salvos e não continuam o processo. Eles nunca crescem em Deus, não se desenvolvem em Deus. Eles vêm para Jesus, são salvos e muitos param. Muitos aqui, e talvez possa dizer sem exagero, milhões de vocês que nos assistem pela TV, você foi salvo, seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Se você morresse, fosse para o céu hoje, você iria para o céu e você seria arrebatado se Jesus voltasse. Mas você espiritualmente nunca avançou em Jesus, e você não tem como saber o que está perdendo. Porque, olha, é um ensino terrível, e ainda é ensinado em muitos círculos cristãos, que quando você é salvo, você recebe tudo.
Você não recebe tudo quando é salvo. Mas nós pentecostais somos assim também, porque na grande maioria aprendemos que quando você recebe o Espírito Santo, você recebe tudo. E não é assim. Você não recebe tudo quando recebe o Espírito Santo, você apenas vê uma porta na qual você pode entrar, aonde as bênçãos ilimitadas de Deus te levam a caminhos mais altos e profundezas mais profundas. Então você pode ir o mais longe que você quiser em Jesus Cristo. Mas o problema é que a maioria entra e para ali, nunca progridem além do estágio de bebês. Você ainda tem leitinho no bigode. Você não aprendeu a comer da carne da palavra. E vou ser bem sério, sincero com você, bem aberto e bem brusco também. Sem o batismo no Espírito Santo, você não vai avançar nele. Você não vai progredir nele. Você não vai crescer nele. Você não vai amadurecer nele. Você não vai desenvolver nele. Não estou pregando uma denominação. Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Quadrangular, Pentecostal de Santidade, Independência, Evangelho completo, por aí, não batizam no Espírito Santo. Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Quando Jesus usou o termo colunas, do que ele estava falando? Por que ele usou essa metáfora? Colunas, farei de vocês colunas. Por que ele usou isso? Ele tinha uma razão. João instantaneamente sabia do que ele estava falando, porque ele era judeu. A Bíblia é um livro judaico. Todo escritor, desde Gênesis a Apocalipse, era judeu. Jesus Cristo nasceu de uma menina judia. Sua cultura é judaica. O povo judeu sabia instantaneamente quando a carta de João estava circulando nas igrejas, porque a maioria dos primeiros cristãos eram judeus. Sabiam que Jesus estava falando, sabiam do que João estava falando. Farei de vós, vou moldar vocês como se fossem colunas no templo de Deus. Sabiam exatamente o que ele falava. E eu quero entrar nessa declaração que ele fez, e naturalmente tudo que Jesus diz tem uma significância muito grande, tem uma riqueza no seu significado para nós. E se de alguma forma, através de minha tentativa, eu puder pregar essa mensagem para você e o Espírito Santo colocar em seu coração, vai mudar a sua vida. Eu quero que você volte a 1 Crônicas 18 para te mostrar exatamente o que Jesus estava falando. 1 Crônica, capítulo 18, quero começar no versículo 3. É como se fosse um pouco mais do que uma narrativa histórica, mas, como sempre, a Bíblia tem tantos segredos que não podemos começar a entender. Diz: também Davi derrotou a Adar-ezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adar-ezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens, e Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Adar-ezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e Decum, cidades de Adar-ezer, tomou Davi muitíssimo cobre. Preste atenção aqui.
de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. As colunas das quais Jesus falava eram as duas colunas que ficavam na frente do templo que seu filho Salomão construiria em Jerusalém. E você está perguntando, Jimmy Swaggart, o que aconteceu há 3.000 anos atrás tem a ver comigo hoje? Como é que isso pode me ajudar a pagar as contas, o aluguel, as contas do carro, ajudar a educar meus filhos e por aí vai? Qualquer coisa que você aprende nesse livro te ajuda a fazer todas essas coisas e melhor do que você fazia antes. Eu quero que você entenda na sua cabeça agora: Israel era uma tipificação física e material da possessão espiritual que Deus nos deu hoje como Israel espiritual. Se você puder entender isso, a terra física que Deus deu a Moisés e os filhos de Israel, a terra que manava leite e mel, era uma tipificação, uma sombra de nossa experiência cristã em Cristo. Hoje, a Bíblia nos diz que Davi, depois que entrou na terra, outros entraram, ele teve que subir e vencer algumas tribos naquele país. Na verdade, ele foi até a terra de Zobá, ficava no rio Eufrates e não ficava muito longe da Babilônia. Veja bem, aquele pedaço de terra que Israel tem ali hoje é somente uma pequena porção do que na verdade Deus prometeu a Israel e do que Israel vai ter eventualmente. Muito bem, muitos de vocês aqui hoje, muitos de vocês pela televisão, você só tem uma pequena porção do que Deus realmente prometeu. Você está entendendo bem? Você tem apenas uma pequena parte, uma porção. Você pode dizer, Jimmy Swaggart, eu sou salvo, eu estou tão feliz, olha, eu fui tirado do pecado. Você tem que se alegrar mesmo, mas você está só começando. Tem uma notícia para você, é apenas o começo da sua jornada. Ele tem mais vitórias para você do que você pode imaginar. Você está apenas começando, existe mais terra para se conquistar. Davi pegou o seu exército de Jerusalém, foi para o norte, várias milhas na terra de Zobá. A terra de Zobá era governada por um rei pagão chamado Adarezer. A abreviação dele era Adar, só Adar. E a palavra Adar quer dizer, deixa eu falar de outra forma, Adarezer não era o nome dele que a mãe deu a ele, era um título como Faraó, era um título como César. Adarezer, Adar ou Eider, queria dizer meu ajudador demoníaco. Aqueles reis pagãos adoravam a diabos, serviam a demônios, serviam a entidades demoníacas. Poderes demoníacos governavam aqueles países e aquele povo. Poderes demoníacos dominam hoje. Quero ser bem brusco, existem alguns de vocês aqui hoje que espíritos demoníacos dominam algumas partes da sua vida. Vou chocar alguns de vocês, tem até alguns cristãos aqui hoje que espíritos demoníacos dominam algumas partes da sua vida. Eu não estou falando que você é possesso pelo demônio, mas influências demoníacas, poderes demoníacos governam algumas partes da sua vida. Pare para pensar nisso, olha, malícia, inveja, ganância, o mundo, a carnalidade. Poderes das trevas, Satanás não quer largar. Mas vou te mostrar como tomar toda a terra hoje, com a ajuda de Deus. Glória. Davi invadiu aquela terra e a subjugou. E eu só posso me lembrar, na verdade, há 50 anos atrás, quando o meu Davi celestial invadiu a terra que minha família vivia nela. Quando o meu Davi celestial entrou,
Poderes demoníacos governavam nosso lar, governavam minha família, governavam tudo que éramos e tudo que tínhamos. Eu me lembro agora, e é muito claro, não sabíamos nada de Deus. Quando eu nasci em meio família que colhia algodão, a maioria dos adolescentes aqui não sabe o que eu estou falando, mas a minha mãe e meu pai colhiam algodão. É a parte mais baixa possível na escala social. Isso está lá embaixo. Quando eu nasci, a minha mãe me carregava com 9 meses, colhendo algodão, com uma faca na mão, cortando algodão por 56 centavos o dia, colhendo algodão com a barriga, o Jimmy Swagger dentro da barriga dela. E hoje eles seriam considerados como sem privilégio, abaixo do nível da pobreza. E alguém muito intelectual sugeriria um aborto. Mas glória a Deus, porque na época isso não existia. Tudo que minha família sabia, moravam no Tennessee, depois mudaram para Nashville, porque só conheciam música. Meu pai tocava muito bem os instrumentos. Minha mãe tocava violão, mas não existia nada de gravar CD ou disco em Louisiana. Estavam começando aquilo em Nashville, estava no começo ainda, né? Passando fome, em meio à depressão. 5 centavos era do tamanho de minha mão, cortando algodão o dia inteiro por 50 centavos. É o tipo de mundo no qual nasci. Eles não sabiam quem era Deus, nunca tinha visto. O meu pai nunca tinha nem olhado para uma Bíblia, nunca tinha visto uma na vida dele, até fazer 25 anos. Quando não estavam colhendo na lavoura, estavam tocando em boates. Só sabiam disso, era o mundo deles. Em danças assim, olha, onde as pessoas ficam bêbados e jogam garrafas, e me colocavam em um cantinho assim, atrás de umas caixas aonde ninguém me acertaria com garrafa, e alguns já falaram até que uma garrafa me acertou. Pode até ser. Estou tentando te mostrar algo. Todos vocês aqui nesse lugar podem contar o mesmo tipo de história. Pode ser um estágio diferente, mas é a mesma coisa. Não conhecíamos a Deus, nunca ouvíamos a palavra amém ou aleluia, ninguém sabia o que era isso. Glória a Deus era algo estranho. Ir para a igreja, nunca tinham ido a uma igreja. Tudo que sabiam era tocar aqueles instrumentos, tocar o blues de St. Louis e Chinatown e tudo mais. Alguns de vocês se lembram dessas músicas. Meu pai tocava muito. Glória a Deus! Eu sei que meus amigos batistas não aprovariam isso, mas glória a Deus, porque 2 mulheres vieram para a nossa pequena cidadezinha escondida e trouxeram o Evangelho de Jesus Cristo. Oh dia feliz, oh dia feliz, quando Jesus lavou os meus pecados. Nosso Davi celestial invadiu aquela terra de Zobá. Glória a Deus! Meu pai estava para mudar o blues do St. Louis por uma alegria e saúde e amizade com Jesus. Ele estava para trocar Chinatown pela gloriosa terra de Beulah. Você está me ouvindo? Eu estou falando mais do que religião. Eu estou falando de algo maior do que fazer parte de uma igreja. Estou falando de algo mais do que se tornar religioso. Eu estou falando a respeito de receber algo na sua vida e em seu coração que vai te mudar para a eternidade, que vai te mudar, que vai mudar sua maneira de viver, vai mudar sua maneira de falar, vai mudar suas músicas, vai mudar sua caminhada, vai mudar seu agir, vai mudar como você vai, como você entra, como você se levanta e como você se senta. E eu não te daria 2 centavos por um evangelho que não muda a sua vida. Escuta.
Esse grupo aqui que vira religioso, entra numa igreja e fica bebendo ainda, continua correndo atrás de meninas, indo para as boates, continua contando piadinhas suas. Irmão, não sei o que você encontrou, mas não foi o que eu encontrei. Porque quando Davi Celestial invadiu essa terra de Zobá, minha mãe foi mudada, meu pai foi mudado, e o Jimmy Swaggart recebeu uma oportunidade na vida de conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e para sempre vou louvar. Dia feliz, quando Jesus lavou os meus pecados. Você se pergunta por que estou possesso. Você se pergunta por que eu apareço na televisão e digo para você que eu preciso de 8,5 milhões de dólares, que eu preciso de 10 milhões de dólares, que eu preciso de 5 milhões de dólares. Você se pergunta por que temos homens espalhados no mundo inteiro, batendo em portas, falando para eles: precisamos adicionar o Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe por que eu vejo faces negras em meus sonhos à noite? Sabe por que eu vejo a pele amarela em meus olhos à noite? Você sabe por que eu vejo faces marrons nos meus sonhos à noite? Sabe por que eu vejo faces vermelhas e faces brancas no mundo inteiro? É porque um dia alguém entrou naquela terra amaldiçoada onde eu vivia, e eles trouxeram o Evangelho de Jesus Cristo, e eu preciso levá-lo ao mundo. Nosso Davi Celestial invadiu aquela antiga terra possessa pelos demônios, terra de Zobá, espiritualmente falando, aonde vivíamos, e mudou nossa vida. Glória. Muito bem, então, a Bíblia diz que Davi, e eu li para você, quando derrotou aqueles reis pagãos, ele encheu vagões e vagões e vagões de ouro, prata e de bronze. A Bíblia diz aqui, no versículo 8, Davi trouxe muito cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas. Muito bem. O cobre é uma tipologia bíblica da humanidade. Você pode ilustrar e fica brilhando, mas se você não continuar polindo, deixando limpo, ele acaba embaçando. Muito fácil. A carne embaça facilmente. Muito bem, agora vamos fazer uma jornada, hein? Davi então traz todo aquele bronze daquela terra pagã de Zobá para Jerusalém, e guarda em celeiros toneladas e toneladas de cobre, candelabro de cobre, castiçal de cobre, batentes de portas de bronze, vasilhas de bronze, luz de bronze, tudo que você pode imaginar. Toneladas e toneladas daquilo, ornamentações lindas. Olha, uma obra muito bem feita, e feita pelos artesãos especialistas que a formavam de uma forma linda. Se você tivesse como ver, você teria visto as formas mais bonitas. Colocava nas carruagens e trazia de volta para Jerusalém, colocava nos armazéns. Por quê? Para o templo, quando construiria o templo, pois ele não construiria, mas sim o seu filho Salomão. E quando Deus deu a Davi visões e sonhos, diz para ele: olha, agora aqui estão os planos para o templo. Foi Deus quem planejou. Eu não estou falando que deu a ele só uma ideia, não. Deus foi quem estipulou cada detalhe que ia fazer parte daquilo. A forma, o tamanho, exatamente nas medidas. Ele foi quem falou sobre como devia ser a mobília, as colheres, os tapetes, tudo, cada detalhe foi designado pelo Espírito Santo. E a sua vida também foi moldada por Deus. Não é apenas uma coincidência. Agora que você veio para Jesus, não é apenas um pedaço de matéria que fica aí boiando. Deus tem um propósito para você. Eu quero o que Ele estipulou para mim. Você precisa entender, todos vocês aqui, Ele tem um plano perfeito para você. Alguns de vocês dizem assim: Jimmy Swaggart, se eu pudesse tocar um piano assim, ou um violão, ou uma bateria, ou cantar como esse povo, talvez pudesse fazer algo, mas eu não posso. Você pode sim. Ele tem um desígnio para você.
Estou falando, olha, exato, mas você nunca vai saber qual é, se você ficar em casa quarta à noite e não for para a reunião de oração. Você nunca vai saber qual é, se você não estudar a palavra, se você prefere esportes, ou prefere novela, ou qualquer outra coisa, e você está imergido nisso, e fica faltando isso aqui, ó. Você nunca vai conhecer a vontade dele para você. Eu estou pregando bem, hein? Aleluia! Você nunca vai saber o que ele quer para você. Estou falando de pais, dê isso aos seus filhos. Dê isso aos seus filhos. Aqueles netinhos que temos, ensinamos a eles dia e noite. O Doni e a Deva ensinam eles dia e noite que, olha, os dois filhos deles e aquela filha deles, Jesus está vivo, Jesus o ama, Jesus faz isso para você, Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo outro. Deus tem um plano para você. Alguns de vocês nunca descobrem porque você está tão empolgado com sua própria vontade. Você está tão preso assim. Alguns de vocês, sabe, nos últimos meses têm sido desafiados. Escuta aqui, porque o Espírito Santo está me falando algo agora. Alguns de vocês me assistindo pela televisão, alguns de vocês aqui agora. 6 meses atrás você estava muito bem em uma boa igreja batista, uma boa igreja metodista, uma boa igreja católica. Você estava muito bem como presbiteriano. Mas há uns 4 meses atrás, o seu mundo virou de cabeça para baixo. Jesus te batizou com o Espírito Santo. Glória! Você olha para o passado, você olha e pensa assim: há 1 ano atrás, se alguém tivesse te falado que você seria cheio do Espírito Santo e orar com outras línguas, você ia ter falado para eles que eles estavam tacando pedra na lua. Você ia falar: rapaz, você não está bem da cabeça não, viu? Está faltando um parafuso aí, você não tem nada na cabeça. Você se gabou que nunca faria isso porque era fanático, era tolice, era loucura. Mas algo aconteceu e você nem sabe o que aconteceu. Mas algo aconteceu, e mais ou menos 3, 4 meses atrás, Jesus te batizou no Espírito Santo e fogo. É apenas o começo. Você suspeita que algo está acontecendo. Irmão, tem algo mesmo acontecendo, é só o começo. Porque de repente, depois que Davi vai embora, Salomão vai até o Líbano e contrata o maior artífice em bronze, pelo nome de Irão. Ele era filho de uma viúva, cheio de sabedoria e de entendimento, representando o Espírito Santo. Glória! E Salomão diz: eu vou construir o templo. Vou construir o templo. Jesus falou que vocês serão colunas no templo. Paulo escreveu o que? 1 Coríntios 3,16. Não sabem que vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Deus não tem um prédio de pedras hoje em dia, Ele tem eu e você. Ele está construindo esse templo agora aqui. Ele nos enche com o Espírito Santo e Ele nos dá a direção pelo Espírito. Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? Jesus disse: vou construir colunas, vou fazer de você uma coluna. E Irão então vem, brilhante, abre a porta daqueles celeiros. Salomão diz: não precisa economizar, faça as colunas. E então Irão tira dali aquele candelabro lindo, tira dali aquela linda borda do altar de bronze que veio de um ídolo pagão. E o candelabro batista diz para o batente da porta metodista: o que eles estão fazendo com a gente agora? Eu já estou em Jerusalém, estou salvo. O que estão fazendo comigo agora?
Você está apenas começando. Olha, quando Jesus acabar de lidar com você, sua mãe não vai te conhecer. Seu pai não vai te conhecer. Oh, glória! E eu vou ser duro agora. Quando Jesus terminar de lidar com você, os pentecostais também vão mudar. Não é diferente. Não é diferente. Não é diferente para o batista do que o assembleiano, do que o metodista, do que o presbiteriano. Não é diferente para o católico, nem para o nazareno. Deus não está tentando melhorar batistas. Deus não está tentando criar uma melhor Assembleia de Deus. Entendeu? Bem, Deus não está tentando melhorar os nazarenos ou melhorar católicos. Deus está tentando nos transformar segundo a sua imagem, não a imagem de alguma denominação. Você está entendendo o que eu falei? Olha, eu vou te perturbar agora, vou deixar alguns aqui bem nervosos, viu? Mas Deus não está nem um pouco preocupado com a sua igreja, no que diz respeito a uma denominação. Ele não tem um tipo de cristão católico e um assembleiano cristão e um metodista cristão ou um nazareno cristão ou qualquer outro tipo de cristão. Ele não tem isso. Ele quer nos moldar segundo a sua imagem, para que nós possamos ser transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, não conformados a esse mundo presente, mas transformados pela renovação da nossa mente. Ele está tentando, não, oh Deus, me ajuda, eu não quero ser sem educação, Deus, mas me ajuda. É mais difícil para Deus tirar o batista de você do que cigarros. E olha, não era o caso assim, mas hoje em dia é assim. Deus tem tanta dificuldade para tirar a Assembleia de Deus de algumas pessoas, como tem inveja. Não, eu não estou lutando com a sua igreja. Se você acha que é isso que eu estou fazendo, você não está entendendo. E não desliga a televisão não, hein? Estou tentando te fazer entender. Na América, Satanás nos prendeu de jeito. Olha, eu sou batista, eu vou ficar batista, eu vou morrer batista, eu não saio daqui. Quando eu for para o céu, eu vou para um céu batista. Não. O Espírito Santo está trabalhando em você. Ele está abrindo as portas em Jerusalém e Ele está removendo esse candelabro. Ele está dizendo: eu vou transformar você em uma coluna no templo de Deus. Vou transformar você em uma coluna no templo de Deus. Isso meio que me deixa até um pouco chateado. E eu sou santo. Eu fico chateado quando alguém me pergunta, quando eu prego algo: ué, mas a sua denominação concorda com isso? Eu não estou nem aí se eles concordam ou não. Irmão, quando eu me ajoelho, eu não me ajoelho a Springfield. Quando eu me ajoelho, eu não me ajoelho para Cleveland, no Tennessee. Quando eu me ajoelho, eu não estou ajoelhado para a casa de publicação dos batistas em Tennessee. Quando eu me coloco de joelhos, não me ajoelho por Roma. Mas quando eu me coloco de joelhos, eu digo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E não me entenda mal, eu amo a minha igreja. Só quero explicar algo para você.
Eu amo minha igreja, e se o evangelho foi levado a você e você foi genuinamente salvo, eu não estou falando de ser doutrinado religiosamente, mas se você foi genuinamente salvo, você tem que amar a sua igreja. Não estou zombando da sua igreja, estou tentando, olha, mas tudo isso se envolve em, você é salvo? Sou batista. Alguns de vocês sabem que estão olhando feio para mim, estou vendo você assim, ó. Estou pregando a verdade, então não tenho que me preocupar com o que vai acontecer, estou falando a verdade. Católico, o que você faria se amanhã te excomungassem da igreja e o padre falasse que você está fora, que Roma tirou o seu nome do livro da vida? O que você ia fazer? O que você faria, pastor metodista, se o pessoal da conferência dissesse que você está fora? Vou perder minha pensão, Deus. É ou não é? Veja bem, olha só, ele está tentando transformar você na imagem dele. Então ele remove todo aquele negócio, todo aquele artefato bonito, cheio de estilo, segundo o padrão desse mundo. E leva até as planícies do Jordão, em Sucote. E senhores, ele cava um buraco. Escuta, ele cava um buraco e ele está para jogar todo aquele candelabro, tudo que é batente de porta, todo aquele bronze, joga tudo no buraco, tudo de uma vez só. Sua experiência com Deus é uma série constante. Se você cresce em Deus, de morte e ressurreição. Como assim? Eu não estou falando da ressurreição, quando você morre, Jesus vem, a trombeta toca. Não estou falando disso, não. Estou falando de quando o Espírito Santo te leva a um lugar que você começa a ver coisas em sua vida que são erradas. E muitos cristãos precisam de um funeral. Não estou falando que você precisa morrer, te colocar em um caixão, não é isso que eu quero dizer, mas estou falando que coisas em sua vida precisam ser enterradas. Você tem que morrer, algumas coisas precisam morrer. Depois que você é salvo, ainda tem tanta carnalidade, tantas coisas do mundo que ainda estão em você. Olha, escuta aqui. Alguns de vocês podem ligar a televisão e você pode ligar um programa cristão e você pode ver alguma menina vestida com uma roupa bem colada, rebolando na TV, cantando uma canção pseudo-cristã, e você pode dizer: olha que lindo. Você precisa de um funeral. Precisa de um funeral, porque o mundo ainda está conectado em você. Veja bem, Deus, o Espírito Santo Irão vai tomar aquela cerca de altar que guardava um Deus pagão, um altar pagão, e ele vai derreter. Ele precisa tirar o mundo. Ah, você ainda é muito como o mundo, eu ainda sou muito como o mundo, todos nós somos muito como o mundo. Você está me entendendo agora? Escuta aqui, você ainda recebe no seu correio. Você é cristão, mas ainda recebe no correio aquelas revistas. Ah, eles têm carros de corrida ali, tem jogador de futebol. É, mas também tem umas fotos de umas meninas bonitas. E elas não estão muito vestidas, não é? Aí você passa rapidinho por essa página, só uns 4 ou 5 minutos olhando para lá. É ou não é? Eu estou te perturbando? Estou falando a verdade? Quando passa na televisão e elas estão vestidas indecentemente, vulgarmente vestidas, você é cristão, mas algo em você gosta daquilo e você muda de canal, mas você
tropeça umas 5 vezes até chegar na TV. Eu sei, olha, agora eu estou sentindo que eu estou falando com muita gente aqui. Eu estou falando com você. Ainda tem o mundo dentro de você. Tem uma parte do mundo em você ainda. Olha, eu vou dizer algo aqui e eu tenho que ser bem diplomático. Muitos dos cantores sertanejos dessa cidade aqui, eles são salvos. Eu acredito que são salvos mesmo. Mas algo neles ainda quer permanecer na velha vida. E tentam manter a antiga maneira pagã de viver. Isso vai acabar te destruindo. Vai acabar te destruindo. Deus não está tentando ver quão perto do mundo e você pode chegar, mas Ele quer te reconstruir, te refazer até que você se torne a imagem dEle. E quanto mais perto você chega dEle, mais perto você chega dEle, você já não vai gostar tanto daquela música pervertida. Jimmy Swaggart, você está louco, você está maluco pregando isso aqui em Nashville? Eu estou fazendo porque é a verdade. E eu amo esse povo. E eu quero vê-los chegar no céu. E eu quero vê-los andar com Jesus. Você ainda me ama? Você precisa me amar se for chegar no céu. Glória! Olha, eu não sei, viu? Olha, eu quero te dizer algumas coisas aqui da minha experiência pessoal, mas então eu morro para elas e Ele me ressuscita, mas não significaria muito para você. Você tem suas próprias experiências, mas essa vida cristã é uma série de mortes e ressurreições. Muito bem. Então Irão chega e joga tudo aquilo no buraco. Tudo que ele tinha ali, de bronze, candelabro, tudo, joga tudo no buraco. E acha que aquilo é bonito. E ele acende o fogo, pega um fole e começa a soprar com aquele fole. E aquele ar vai soprando naquela chama, vai ficando mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, mais quente. E começa a derreter o cobre. E já não é mais um candelabro de cobre, ou um batente de porta de cobre, ou uma cerca de altar de cobre, mas agora tudo se mistura. E é disso que João estava falando quando diz que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória, fogo, fogo. O Espírito Santo e o fogo, ele, olha, destrói aquele denominacionalismo, destrói a religiosidade e coloca e junta o corpo de Cristo se ajunta. O Espírito Santo e o fogo, alguns de vocês precisam ser derretidos. Você precisa perder sua identidade. Como assim, Jimmy Swaggart, minha identidade? Até que o mundo já não tenha mais atração para você. E então, quando esfriava, ele tirava a cobertura daquele molde que é feito, e ali então tinham 2 lindas colunas gigantescas, feitas daquele bronze podre que foi trazido de Zobar. Um dia eu e você já fomos estrangeiros da nação do povo de Israel. Estrangeiros, afundados no pecado. Mas Ele nos tirou, está trabalhando em nós. E o Espírito Santo aplica o fogo e finalmente derretemos até que perdemos toda essa identidade pagã. Estamos sendo moldados na imagem dEle. Vou andar rápido. Então ele tira aquelas colunas, e eu não vou entrar no significado dos nomes. Uma era Jaquim, a outra Boaz. O significado de uma era estabelecido e a outra força, mas não vou entrar em detalhes. Levaram as colunas. Tem mais 2 coisas que eu quero te mostrar. Levaram as colunas. Era disso que Jesus estava falando. Se você vencer, vou fazer de você uma coluna no templo do meu Deus.
trouxeram as 2 colunas para o templo. Foi um dia glorioso. E com precisão e ajuda de todos os homens que trabalhavam aquelas colunas, com os capitéis em cima, levantaram uma de um lado, a outra do outro, e tinham 2 capitéis com ornamentações lindas no topo. 3 coisas ali. Eles tinham lírios, e tinham também romãs, e tinham também correntes. O lírio para a pureza que entra no seu coração quando você é transformado à imagem dele. A romã é o fruto. Você começa a dar fruto em Jesus. A pureza vem primeiro, o fruto vem depois. As correntes, você está preso não a uma denominação, mas a Jesus. Não a uma religião, mas a Jesus. Acorrentado a Ele. Aleluia. Era disso que Paulo estava falando quando escreveu: sou um escravo de Jesus Cristo. Sou um escravo. Você está orando para um escravo nessa noite. Está orando para um escravo hoje. Eu não sou de mim mesmo. Eu não faço o que quero fazer. Faço o que Ele quer que seja feito. Eu sou escravo dEle. Espiritualmente falando, eu tenho uma orelha furada. Meu Deus, eu preciso de mais 3 minutos. Os escravos de antigamente serviam 7 anos e no 7º ano eram libertos. Mas alguns deles não queriam ir, falavam para o mestre assim: eu quero servir você, faça um furo em minha orelha. Colocavam a orelha dele ao lado da porta, eles tinham um furador, uma sovela, e batiam e faziam um furo na orelha, e a sovela batia no pau do outro lado da porta e ficava para sempre lá. E o buraco na orelha é de acordo com o buraco na porta. Quando alguém via aquele homem ou mulher com um buraco na orelha, sabia que tinham se voluntariado, quiseram continuar a ser um escravo, seguindo as ordens do mestre. Eu sou um escravo de Jesus não porque Ele me força, não porque Ele quer que eu seja, mas porque eu amo Ele mais do que qualquer coisa nesse mundo, e eu vou segui-lo todos os dias da minha vida. Anda rápido, Jimmy Swagger, anda rápido, tá bom? Levantaram as colunas. E se você estudar, alguns estudiosos da Bíblia dizem que o teto saiu, outros dizem que não tinha teto, somente 2 pilares. Eu não sei qual dos 2 está certo, mas os pilares, as colunas não suportavam nada. Vocês aqui, que construtores, que trabalham aqui, vocês que trabalham com pedras, com o que for, quando você levanta uma coluna, está segurando alguma coisa. Mas essas 2 aqui não seguravam nada, só ficavam ali. Deus estava nos dizendo que Ele não precisa de nós em sua casa. Ele consegue fazer o que for, sem a nossa ajuda, mas estamos ali porque Ele nos ama. E Ele não nos colocou na parte de trás, Ele nos coloca bem na entrada. Glória, como ornamentação, porque Deus nos ama. Eu tenho mais uma coisa para te dizer, só mais uma coisa, fica quieto aí. Estavam em direção ao leste, e quando o sol se levantava naqueles montes ao leste da Judéia. Já estivemos lá, gravando um programa de Páscoa, e John cantou Jerusalém, enquanto o sol nascia do Monte das Oliveiras. Nunca vi algo tão bonito. Está tudo escuro e de repente a luz explode naquele lugar. E quando o sol nascia, batia naquelas colunas de bronze e era como se fossem 10.000 sols explodindo. Quando os raios do sol batiam naquelas colunas, e os raios de sol batiam nelas e refletiam para tudo que é lado. A luz não vem de nós, somos apenas reflexão da luz dele. Glória, 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 glória. Ele nos coloca no meio, então Ele nos coloca onde devemos estar, e Ele nos levanta. Então o sol da justiça vem com cura em suas asas, e aquela luz bate em nós e reflete de nós para um mundo escuro que está nas trevas e precisa de luz. É por isso que Jesus disse: vocês são a luz desse mundo.
Santos, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês entendem o que eu estou tentando explicar para você? Olha, eu preciso de mais 60 segundos. Eu estava em uma cidade, eu não vou falar qual era o nome, em uma conferência anos atrás. Tinha uma mulher lá, a mulher mais preciosa que já vi na minha vida. Eu acho que ela tinha idade suficiente para ser a minha avó. E ela nunca perdia, olha, ela era assim, a essência da santidade. Um dia o pastor falou para mim: irmão Swagger, olha para ela. Ele falou: ela é a força dessa igreja por causa da vida de oração dela. Sabe o que ela foi um dia? E eu falei: não tenho como saber, ué. Ele disse: um dia ela foi uma prostituta. Quando ela era mais jovem, ela era uma prostituta e ela era chefe de uma casa de prostituição, contrabandeava corpo de outras garotas. Mas Jesus a salvou, a encheu do Espírito Santo, tirou ela de Zobar e a moldou, fez dela uma coluna na casa de Deus. Isso pode ser seu hoje, pode ser você. Abaixe sua cabeça, por favor. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, ministramos a Tua palavra aqui da melhor maneira possível. Sentimos o Teu Espírito. O Senhor nos alimentou e agradecemos a Ti. Oh, ajude a esse povo a conhecer, ainda que não tenha pregado sobre o Espírito Santo diretamente. Pois sem o Espírito Santo não temos como obter isso que o Senhor nos prometeu. Estou pedindo que o Teu Espírito venha se mover nesse lugar, que uma fome seja criada por mais de Deus, ser cheio do Teu Espírito, de cabeças baixas e olhos fechados. Quantos aqui nessa linda tarde de domingo, o Senhor está para abrir as portas antigas de Jerusalém agora. Ele está para tirar candelabros, batentes de portas, as cercas de altares pagãos. Sim, você está salvo, mas Ele está te dizendo: vou te levar além do que você já foi antes. Vou te encher do Espírito Santo. Quantos aqui podem dizer: Jimmy Swagger, sei que estou salvo, não tenho a menor dúvida disso, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, de acordo com a capacidade que o Espírito Santo me dá? Levante sua mão para que Deus veja, em todo esse ginásio, aqui em cima, lá embaixo, dos lados. Levante sua mão. Obrigado, obrigado. Eu quero que todos se levantem, por favor. Por favor, se levante. Você está vindo pelo que Ele prometeu. João disse que Ele te batizaria com Espírito Santo e fogo. Jesus é quem batiza. Eu quero que você venha agora e hoje. Todos vocês que levantaram as mãos, eu quero que você venha até a frente, fique de pé bem aqui. Nós não vamos te envergonhar, nenhum de vocês. Eu prometo isso e quero que você venha agora enquanto eles cantam Existe um Rio. Great love, it's filled with His great love. Won't you come to these waters? There is a vast supply.
that frees the soul from sin. The soul from sin. Eu quero que você olhe para o irmão Suega por alguns instantes, por favor. Cada um de vocês. Existem muitas formas de ser batizado no Espírito Santo. Na verdade, as formas que Deus tem são inesgotáveis. Mas foi assim que Ele me mandou fazer. Por você, por causa do grande número de pessoas, e temos visto e estamos vendo milhares e milhares e milhares cheios do Espírito. Em primeiro lugar, nós acreditamos que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceções, ora em outras línguas como o Espírito de Deus os capacita. Eu disse sem exceção, todos. Em Atos 2, versículo 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atos 10, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles. E podemos dizer que o Espírito Santo cai sobre as pessoas. Queremos pedir que Ele caia sobre essa reunião aqui nesse domingo à tarde. Para eles, impôs as mãos sobre eles e foram cheios. Em segundo lugar, não acreditamos que você tem que esperar para ser cheio. Não tem nada de errado com esperar. Você deve esperar diante de Deus. Eu espero em Deus todos os dias da minha vida. E tem que ser assim mesmo. Mas quando o assunto é esperar pelo Espírito Santo, isso é antibíblico. Porque em primeiro lugar é um dom. A segunda parte de Atos 2,38 diz que recebereis o dom do Espírito Santo. É o dom. E assim, você não trabalha para receber um presente. Porque um dom é um presente, você só recebe. Ele é quem dá e você recebe. E alguém falou, espera aí, em Lucas, Jesus falou, vai para Jerusalém, espere ali até receber poder do alto. Sim, Ele disse para eles para esperar, mas em Jerusalém. E havia uma razão judaica para isso. Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Eles estavam tardando, esperando Ele vir. Não para serem cheios, mas para que Ele viesse. No momento que Ele veio, foram cheios. E todas as outras vezes que você vê na Bíblia, crentes sendo cheios do Espírito, foi instantaneamente. Atos 2, instantaneamente. Atos 8, com o grande avivamento em Samaria, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles, instantaneamente foram cheios. Atos 9, Ananias impôs as mãos sobre Paulo e instantaneamente foi cheio. Em Atos 10, o Senhor nem deixou Pedro terminar de pregar. O Espírito Santo veio e foram cheios. Atos 19, instantaneamente, depois de Paulo explicar para eles. Então, você tem que ser cheio do Espírito Santo e orar em outras línguas 10 segundos depois de orarmos. Em terceiro lugar, quais são os requerimentos para ser cheio? Só existe um requerimento. Você não tem que ser parte da minha igreja, da sua igreja, a igreja deles ou qualquer outra igreja. Você só tem que ser salvo. Esse é o único requerimento, é ser nascido de novo. Agora, eu vou te dizer algo. Se você está aqui e não é salvo, peça a Jesus para entrar em seu coração. Vai demorar só uns 10 segundos, ou menos, e Ele vai entrar, então peça que Ele te encha do Espírito Santo. Não peça a Ele para te encher do Espírito Santo se você não está salvo. Primeiro, aceite a Ele como seu Salvador. Então o único requerimento é estar salvo. Eu quero ir além com isso aqui. Alguns de vocês estão aqui, vocês têm problemas, inveja, malícia, cigarros, temperamento incontrolável, vários problemas. E o diabo te disse que, para que você vai até lá?
O Senhor não vai te encher do Espírito Santo. Ontem mesmo você perdeu a cabeça e disse algumas coisas que não devia falar. Você precisa de controlar tudo isso primeiro e depois talvez Ele vai te dar. Bem, se você pudesse controlar tudo isso sem o Espírito Santo, você não ia precisar dele. Para ser sincero com você, você precisa do Espírito Santo mais do que qualquer outra pessoa precisa. É para isso que ele serve. Ele é chamado de Paracleto, é uma palavra grega que quer dizer alguém que vem ao seu lado para te ajudar. Não importa qual seja o problema que você tem, você pode ser o cristão mais fraco do mundo, mas Jesus quer te encher do Espírito Santo e você precisa dele imediatamente. Glória. E depois que você é cheio, você não vai mais deixar de ser ser humano. Você não vai criar asas e se tornar um anjo. Você vai ter a mesma tendência de perder a cabeça como você sempre teve quando tinha um problema e tal. Você vai ter o mesmo temperamento, sabe, de conversar fiado. Vai ter a mesma tendência. Você vai ter os mesmos problemas depois que você for cheio, assim como era antes. Isso é estranho, mas há uma diferença. Agora você vai ter um poder que você não tinha antes para ir contra os poderes das trevas. Glória! Eu não quero ser negativo, mas tenho que falar a verdade. Alguns de vocês vão receber a vitória sim, sobre algumas coisas que você estava lutando, mas outros vão ter problemas. Mas não pare, porque o Espírito Santo nunca para de trabalhar com você e te ajudar. Ele continua sempre soprando aquele ar quente em você, sempre sepultando e ressuscitando você, até que finalmente você se transforma uma coluna na casa de Deus. E não estamos falando de ser salvos, estamos falando de amadurecer e desenvolver no Senhor. Amém. Só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio. Duas coisas, só isso. A primeira é a incredulidade. Você tem que ter fé. Você precisa dizer: Deus, eu creio que o Senhor vai me encher do Espírito Santo. Se você não acredita e acha que o Jimmy Swagger pode entregar a você, você pode subir aqui e eu escutando o culto do Jimmy Swagger e vai receber? Não vai não. Não sou eu quem batiza. Tenho muita confiança nesses homens aqui, mas eles também não são os batizadores. Jesus é quem batiza. Você tem fé e Jesus disse que faria. Ele disse que faria. Mas eu creio que você tem fé, senão você não estaria aqui. Mas o segundo problema é algo que você precisa aprender. Fez com que mais pessoas ficassem sem receber o Espírito do que qualquer outra coisa. É o seguinte: uma falta de saber como se entregar ao Espírito. E o que você quer dizer com isso? Eu vou explicar assim. A razão pela qual eu peço esse povo aqui para ficar atrás de você é que eu quero que eles imponham as mãos sobre eles daqui a pouco, quando eu te pedir. Você não pode enchê-los, tá? Não pode bater ou gritar com eles até eles receberem. Você sabe disso, mas disso para o benefício deles. Eu sou salvo muito desde que eu tinha 8 anos de idade, cheio do Espírito desde que eu tinha 8 anos de idade. E ainda assim não gosto que pessoas venham me balançar e segurar a minha cabeça. Eles também não vão gostar. Isso não ajuda ninguém a ser cheio. Jesus está pronto, mas Ele quer te usar. Então apenas impõe a sua mão, nem atrapalhe o penteado das meninas. Coloque apenas a mão no ombro e deixe o Espírito de Deus fluir através de você. E quando você impor as mãos sobre eles, faça isso orando em línguas. E quando eles fizerem isso, e esses homens orarem, eu orar com os outros que estão orando aqui, dentro de você, você vai sentir, porque Ele está pronto. Ele está pronto. Você vai sentir. Quando cantarem a respeito do rio, quando Moisés bateu naquela rocha, a rocha era Cristo, e o rio, tipo do Espírito Santo, jorrou dali. Não foram pequenas gotinhas não, foi que jorrou mesmo, muita água. Ele está pronto, está pronto. Segundos depois de impuserem as mãos sobre você, segundos. Não comece a orar em inglês, se essa é a sua língua nativa. Não comece a orar em inglês. Por que, irmão Swagger? Eu não devo agradecer a Deus em inglês? Me enche do Espírito Santo Deus? Não. Por quê? Porque não tem como falar duas línguas ao mesmo tempo. Entendeu? Então não fale inglês. Dentro de você, você vai ouvir ou sentir palavras ou frases que não é inglês ou qualquer outra língua. Você não vai entender. E o que é isso? Esse vai ser o Senhor dando a você a capacidade.
Eu sei que te segurei aqui mais tempo que o suficiente, mas tem mais uma coisa para te dizer. Um irmão buscou 10 anos ser cheio do Espírito Santo e parecia não conseguir. Aí ele jejuou 3 dias e ficou sentado no altar, queria ser cheio, estava seco como osso, não conseguia receber nem nada. Aí ele virou e falou assim para uma mulher que estava ao lado dele: vou desistir. Eu já pedi Deus faz 10 anos, já cansei e desisto. Aí ela falou: ô irmão, não desiste não. Aí ele falou: não, desisti. Aí ele ouviu alguém falando em línguas do outro lado e falou: isso aí eu consigo fazer, se é só isso. Aí começou a falar o que eles estavam falando. Apenas começou a falar. E de repente, alguém, na verdade a mulher que estava ao lado dele, ela pulou e começou a louvar. E ela falou: aquele homem e você, eu sei, estive na China por anos. Você e ele estavam falando um dialeto chinês. Deus, o Espírito Santo, encheu ele rapidamente. É sempre assim: ele é quem dá capacidade e você é quem fala. Ele dá capacidade e você é quem fala. Agora abaixe sua cabeça, por favor, levante as mãos e feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todo homem e mulher, menino e menina que está aqui hoje. E peço que todo homem, toda mulher que está aqui, peço que todo jovem, todo menino e menina seja batizado no Espírito Santo. Eu oro por todos eles, Senhor. Estou pedindo que o Senhor venha enchê-los até transbordar com teu Espírito, que venha fluir como um rio poderoso na alma deles, que venha jorrar com o Espírito Santo, com glória sobre a alma deles, no Espírito deles, que vai transformá-los para toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quem batiza com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, impõe as mãos sobre eles agora, em nome do Senhor. That's it. Start to speak in Jesus' name. It's yours. Start to speak in the name of Jesus. Mandala baba kotto rabobishe, kila baba tanda rabobishe.